Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem gente, hoje nós vamos fazer a correção da nossa quarta atividade, esse terceiro período, onde nossa atividade nós falamos sobre o conteúdo de osmose. Aí a questão diz assim, primeira questão, considere que a concentração do cloreto de sódio na água do mar seja aproximadamente de 0,4 mol por litro. Qual será a pressão que deve ser aplicada para desalinizar a água do mar a 27 graus Celsius, desconsiderando as outras substâncias envolvidas? Aí eu tenho aqui um dado aqui, o valor do R, que é a constante osmoscópica, de 0,082. Como é atmosfera, vai esse valor. Só que primeiro, o que eu tenho que fazer? A temperatura está em graus Celsius, eu tenho que transformar ela em Kelvin. Então, utilizando essa fórmula, eu vou transformar a temperatura em Kelvin, eu vou pegar o valor da temperatura que está em graus Celsius e somar com 273, que é o valor mínimo da escala de Kelvin, que ficaria assim. No lugar da temperatura em graus Celsius, vou colocar 27 mais 273. Quando eu somar 27 mais 273, eu vou ter um valor de 300 Kelvin. Então, esse aqui é o valor da temperatura, 300 Kelvin, certo? No lugar de eu usar 27, eu vou usar 300. Aí vamos ver aqui. Usando a fórmula osmoscópica, eu tenho a molaridade igual a R vezes T vezes I. Esse I, que é o fator de Van Hoff, eu vou tirar o valor dele de onde? Veja bem, eu tenho aqui o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o que? É NaCl. Então, significa que eu tenho um Na mais com um Cl menos. Então, eu tenho 1 grama, um íon de sódio e um íon de cloro. Quando eu junto os dois, dá 2 íons. Então, o valor do I aqui vai ser 2. Então, eu vou ter, substituindo os valores, vou ter 0,4 mol, que eu estou até aqui, ó, a molaridade, vezes 0,082, que é esse aqui, vezes 300, que é a temperatura que nós acabamos de achar, vezes 2, que é exatamente o fator de Van Hoff, que eu acabei de informar para vocês aqui como encontrar ele. Multiplicando tudo isso aí, 0,4 vezes 0,082 vezes 300 vezes 2, eu vou ter um valor de 19,68 atm. Certo, pessoal? Compreenderam aí? Qualquer dúvida, pode me chamar no privado, tá bom? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz assim, na desidratação infantil, aconselha-se a administração do soro fisiológico para reequilibrar o organismo. Quando injetado nas veias, é preciso tomar alguns cuidados especiais com a concentração do soro, uma vez que ele deve ser isotônico com relação ao sangue. Explique por que isso é necessário. Bem, como ele é isotônico em relação ao sangue, como ele é isotônico, ele deve ser isotônico por quê? Pois se for hipertônico, as células do corpo irão perder líquidos. Se for hipotônico, as células do corpo irão ganhar líquidos. Os dois casos ocorrem e transportam o transporte da água por osmose. Quer dizer, isotônico, como o próprio nome aqui eu já estou formando, isotônico é que eles são iguais. Então ele tem que ser isotônico, tem que ser igual. Por quê? Se ele for hipertônico, ele vai perder o líquido, vai ficar com pouco líquido. Vai ficar com a maior concentração do soluto. Né? Se ele for hipotônico, ele vai ficar com a menor concentração do soluto. Ele vai ganhar líquido. Certo?
melhor, ao contrário, hipertônico, menor concentração, e hipotônico, maior concentração, né? No hipertônico ele vai perder o líquido, e no hipotônico ele vai ganhar o líquido. Então, por isso que ele deve ser isotônico, porque ele tem que ser igual. Certo? Na terceira questão, um aluno fez o seguinte comentário a respeito da osmose. Quando ocorre a osmose, a passagem de soluto da solução mais concentrada para a solução menos concentrada. O comentário do aluno está correto? Está incorreto. Por quê? Na osmose, a osmose acontece o quê? A passagem do solvente de um meio menos concentrado para um mais concentrado. Quer dizer, na osmose, o que vai acontecer? O líquido ele vai sair daquela solução que dissolveu todo o soluto, que está menos concentrado, para o que está mais concentrado, que é aquele que o soluto não está completamente dissolvido. Certo? Quarta e última questão diz assim: os protozoários são seres unicelulares que vivem em ambientes marinhos ou de águas doces. Eles possuem uma membrana celular adaptada ao meio correspondente. Alternativa A. O que aconteceria com um protozoário adaptado a ambientes marinhos se fosse colocado em água destilada? Assim, ó, como o protozoário pertence ao meio marinho, ele está cheio de sais minerais. Quando a gente fala meio marinho é porque ele está em águas salgadas. Então ele vai estar cheio de sais minerais, estando isotônico, quer dizer, a quantidade que ele tem no corpo dele é de acordo com o que está na água. Ao colocar ele em um meio hipotônico, nesse caso a água destilada que não possui sais minerais, em relação ao seu ambiente natural, o protozoário ficará turgido. E após determinado tempo, sofreria hemólise, quer dizer, ele perderia a desidratação. Certo? Visto que o líquido sai meio hipotônico e vai para hipertônico. Certo? No caso, ele ficaria desidratado, perderia líquido, né? E esse líquido deveria sair do modo hipotônico para o modo hipertônico. Por isso que ele é considerado isotônico. Ok? Na alternativa B, o que aconteceria com um protozoário se fosse colocado na água do mar? No caso de protozoário de água doce, ocorre o inverso. O protozoário pode ser hipotônico em relação ao meio. No caso, a água salgada, ele perderia líquidos para o meio, tornando-se uma célula murcha. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido e qualquer dúvida é só me chamar no privado que eu tirarei a dúvida de vocês. Tchau, tchau.